Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Inovisa, o professor Luís Mira da Silva, cumprimentar a Sra. Eurodeputada, a professora Maria da Graça Carvalho, Sr. Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mais uma vez nos juntamos aqui neste espaço bonito em Lisboa. É um gosto poder estar de novo consigo. Cumprimentar naturalmente o resto da mesa, o Sr. Diretor do Gabinete de Políticas e Planeamento e o professor Francisco Gomes da Silva, e também agradecer pelo empenho que tem colocado para que tudo isto seja possível. Cumprimentar os dirigentes do Ministério, das várias áreas, todos os participantes, o Presidente da CAP, demais membros e dirigentes das associações, enfim, todos os que têm a ver com este setor do estudo, da investigação, do conhecimento, da transferência desse estudo e, naturalmente, agricultores, gente ligada à agroindústria que está aqui hoje e que vai ter também intervenção na tarde e com quem já esta semana também me encontrei. Queria começar por dizer que há coisas que não são por acaso, e estarmos aqui neste espaço tão bonito, tão inspirador, tão, eu diria, inovador e à frente também do nosso tempo, o que de melhor neste momento temos no país, marca o que se quer para esta área. Queremos desenvolver a agricultura, queremos desenvolver as florestas, queremos desenvolver a indústria alimentar e, professora Maria da Graça, eu agradeço muito as notas que fez e os acrescentos que fez no relatório, porque, de facto, a água, a floresta são aspectos relevantíssimos e o mar também, e tudo o que tem a ver com as nossas potencialidades do mar, estão no foco das preocupações do Governo. Sabemos, aliás, que num momento particularmente difícil para o país e num momento de transformações grandes, há um setor não só que resiste, mas que também cresce, que é o setor agrícola e o setor agroalimentar. Antes de sabermos que estamos a crescer 2,8%, e eu faço esta nota, hoje de manhã, aliás, não estive convosco de manhã porque estive precisamente com o Sr. Comissário da Agricultura, que está hoje em Portugal a convite do Sr. Deputado Capolas Santos para dar também, para ter mais conhecimento da nossa realidade. Um dos pontos que sinalizava era esse e ele, de facto, confirmava que não é só uma tendência nossa, é de todos os países que estão neste momento com mais dificuldades. Vê-se que há um setor que cresce, resiste, cresce, está dinâmico, ao nível também das exportações, que é o agroalimentar. E isso é algo que nos deve animar, sabendo que o que é importante é que não seja apenas um pico e, sobretudo, que não seja alguma coisa que possa ser entendida como falta de alternativas no outro lado, mas como alternativa que vale por si própria, vale pela sua qualidade, vale pela sua durabilidade, e eu nesta matéria não tenho muitas dúvidas, porque se olharmos para aquilo que é a evolução do mundo e para aquilo que é a evolução da população a nível mundial, sabemos que o que tem a ver com alimentos é algo que tem futuro. 2050, os estudos apontam para 9 mil milhões de pessoas, mais 2 mil milhões em relação ao que temos neste momento. Isso significa que precisamos de ter mais eficiência no uso dos nossos recursos e também nos nossos alimentos. Os estudos da FAO mostram um desperdício grande. Há um trabalho em Portugal a ser feito que também concluirá nessa matéria. E esperamos que o trabalho possa vir a ser conhecido brevemente, mas sabemos que, para além de reduzir desperdícios, vamos ter que produzir de forma mais competitiva e, ao mesmo tempo, mais sustentável, mais amiga do ambiente, usando melhor, de uma forma cuidada, todos os recursos que temos ao nosso dispor. E é por isso que há uma grande esperança e uma grande convicção de que é a inovação, é a investigação, é a transferência de tecnologia que nos pode ajudar a fazer este caminho, que tem de ser um caminho sustentável nas suas várias dimensões e um caminho duradouro. E por isso agradeço muito a participação dos mais de 250 participantes que estão aqui hoje nesta jornada e daqueles que acompanham também o nosso debate através da internet. Queria dizer-vos que, a nível europeu, as questões, aliás, já aqui também referidas, ligadas às necessidades crescentes
de olhar para uma segurança alimentar que tem de ser a nível global, que implica desenvolver agricultura em muitas partes do mundo, mas também implica ter a União Europeia como bloco, como zona, como região global que pode produzir de forma muito cuidada, muito sustentável, e as preocupações crescentes em matéria de ambiente dão essa nota e marcam mais uma vez a liderança da Europa em matérias de sustentabilidade a nível global. A Estratégia Europa 2020 vem confirmar esta evolução e centra-se naqueles 3 eixos que eu creio que nós, de alguma forma de ouvir tanto, já vamos decorando e interiorizando, que é o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Inteligente porque tem que olhar para os nossos recursos, melhorando a competitividade através, lá está, do conhecimento e da inovação tecnológica. Sustentável porque precisa de crescer em produção, mas garantindo uma sustentabilidade de todos os recursos que são usados, sejam eles o solo, a terra, seja a água, e este é um ponto particularmente relevante para Portugal, seja todas as formas de contributo para a produção, e aqui a energia é um fator também particularmente relevante. Depois, um crescimento inclusivo. E o inclusivo remete-nos para a necessidade de fazer uma evolução no sentido da competitividade, no sentido da empresarialidade, mas também no sentido de não deixar ninguém para trás e não esquecer ninguém. E este é um ponto importante. A nossa agricultura é diversa, a nossa agricultura tem motores claros, tem outros que se vão afirmando e que devem ajudar a puxar, mas também tem muita gente que, a um nível familiar, vive da agricultura ou tem na agricultura um complemento, e esses também não podem ser esquecidos. Organizando, procurando juntar, criando mercados de proximidade, favorecendo mecanismos que lhes deem também a possibilidade de escoar produtos e manter vivo o nosso território, tornando atrativo de andar por um país que não tem gente, que não tem atividade, que não tem produtos regionais. Esse é um ponto particularmente importante. Transformemos um potencial que se liga aos recursos endógenos a uma realidade ainda mais diferente do que aquela que temos hoje. E, por isso, uma parceria europeia de inovação para a produtividade e para a sustentabilidade agrícolas, que existe, pretende centrar precisamente a sua ação na melhor relação entre a investigação e as práticas agrícolas. Este é o ponto do fim do debate que eu pude ouvir, que preocupa e que nos deve preocupar a todos. Como é que juntamos a capacidade de investigar, a capacidade de produzir conhecimento e de inovar, com a aplicação concreta, real, reprodutiva desse mesmo conhecimento. Este desafio de juntar comunidade científica e comunidade empresarial e social é um desafio que em muitos setores da nossa indústria, agroindústria e da nossa produção agrícola e também florestal já existe, e existe organizado até em fileira e com belíssimos resultados, mas que penso que pode e que deve avançar. A verdade é que o nosso setor agrícola e agroalimentar é bastante diverso, é extenso, tem desafios grandes, e a inovação, a meu ver, deve ser introduzida a todos os níveis. Ao nível da potenciação dos recursos, e aqui regadio posso dizer-vos, ainda hoje na nossa conversa informal ao pequeno almoço com o Sr. Comissário da Agricultura, com o Sr. Deputado Capolas Santos, o regadio voltou a ser um tema, e voltou a ser um tema porque para nós o regadio não é apenas uma questão de competitividade da agricultura portuguesa, é uma questão de adaptação às alterações climáticas, é uma questão de adaptação e de mitigação, porque quando transformamos terra que não tem uso em terra que tem barreiras verdes, nomeadamente pensando, por exemplo, nas culturas permanentes, nós estamos a falar também de novos sumidouros de carbono que têm um reflexo positivo a vários níveis e também ao nível da sustentabilidade ambiental. Este ponto é um ponto importante porque no início as propostas da Comissão eram modestas, a verdade é que já evoluíram de forma relevante e precisam ainda de evoluir para se tornarem simples, para se tornarem execuíveis
e para darem nota de que a preocupação que é da Comissão é também nossa, é ter um regadio sustentável, poupando no recurso hídrico, mas sabemos nós hoje que isto é possível fazer-se aumentando áreas regadas e gastando menos água, mais uma vez, com recurso à tecnologia e com recurso à investigação, e o caminho que foi feito nos últimos anos nessa matéria é particularmente ilustrativo. Falamos de regadio, estamos a pensar com certeza no grande regadio que está em vias de conclusão no nosso país, que é o da Alqueva, mas também noutros regadios por este país fora. Deixem-me citar um segundo grande, o da Cova da Beira, que está neste momento a ser fechado, concluído, e outros que estão em marcha para podermos ter não só mais água, mas uma melhor gestão e melhor organização da água, sendo capazes de a armazenar e depois de a gerir de forma cuidada e sustentável. Ao nível estrutural, não queria alongar muito, mas queria dizer-vos que estamos a trabalhar em 2 domínios que podem, de facto, trazer, e é a nossa convicção de que trará uma boa diferença para o país. O cadastro, e com o cadastro também a Lei de Bolsa de Terras, que já foi aprovada no Parlamento, que entrará em vigor proximamente e que procura, mais uma vez, numa lógica de eficiência de recursos, dar estímulos e permitindo aproveitar toda a terra que nós temos. Porventura menos para a agricultura do que para a floresta, mas aqui penso que devemos ser ambiciosos na procura de uso sustentado dos nossos recursos. A nível ambiental, também a inovação, conciliando competitividade com sustentabilidade, e aqui os exemplos das medidas agroambientais, os exemplos dos nossos sistemas produtivos tradicionais e tão sustentáveis quanto o montado, dão mostras daquilo que são possibilidades de progredir nesta matéria. Ao nível da aplicação das políticas públicas, estamos em fase final de desenho das perspectivas financeiras, veremos o que acontece para a próxima semana. Estamos também em fase já muito avançada da negociação da política agrícola comum. Portugal tem sido muito ativo na procura de soluções que vão ao encontro de preocupações centrais que estão nestes domínios e, no caso da política agrícola comum, esta ideia forte da convergência dos apoios entre os países é uma ideia cara para Portugal, precisa de ser bem aplicada, precisa de considerar que a convergência externa também tem de ter um paralelo temporal na convergência interna e precisamos de olhar para o desenvolvimento rural com o óculo e a capacidade de responder à diversidade do território europeu. Mas aqui, juntamente com outros parceiros, juntamente com o trabalho inestimável do Parlamento Europeu, creio que será possível chegar ao fim com um desenho mais equilibrado, que se paute pela convergência, pela sustentabilidade, mas também pelo realismo da aplicação às diferentes realidades. E ao nível do mercado, também aqui a sofisticação nos deve fazer parar um bocadinho e pensar como conseguimos ter cadeias mais equilibradas e mais ajustadas à diversidade da nossa agricultura. Com certeza que sabemos hoje que a generalidade dos produtos são escoados pela grande distribuição e é por isso que aí, em grande diálogo com todos os atores da fileira, da produção à indústria e à distribuição, temos feito trabalho significativo que está em fase finalíssima de preparação, mas também temos que olhar para a potenciação de cadeias mais curtas de abastecimento, mais locais, que possam ajudar a dinamizar pequenas produções. Paralelamente, enfim, não estarei a dizer nada de novo se disser que a organização do setor nas suas várias áreas, nomeadamente naquilo que respeita à investigação e à transferência da tecnologia, é hoje uma realidade. Nós temos polos, clusters, centros tecnológicos com bons resultados, com grande ambição, e temos já muitos bons exemplos de associação entre universidade, entre aquilo que são os produtores, aquilo que é a indústria ligada a essa produção e, portanto, juntando empresas aos agentes públicos, sejam eles
os vários serviços da administração do Estado, e nomeadamente do Ministério, sejam eles as universidades. Mas aqui eu penso que há um caminho a fazer-se. É preciso trabalharmos de forma mais articulada, de forma mais eficiente, é preciso, em termos nacionais, perceber quais são os nossos objetivos nas várias áreas e conseguir encontrar uma metodologia institucional e de trabalho que potencie esses objetivos. Nós sabemos qual é o nosso objetivo último. Eu penso que o programa de governo nessa matéria é muito clara, quando diz que temos que produzir mais, temos de exportar mais, temos de importar menos, queremos, medido em termos de valor, obviamente não pode ser de outra maneira, caminhar para um equilíbrio da nossa balança agroalimentar. E para isso, a inovação e a articulação entre os vários atores, os que estudam, os que aplicam, os que transformam esse estudo em riqueza palpável, é muito importante. Nesta matéria nós temos também, mais uma vez, uma diversidade de agentes. Temos as universidades, temos os laboratórios de Estado, temos as empresas que dedicam, muitas delas, boa parte do seu trabalho também à investigação, com os seus próprios laboratórios. Temos entidades que financiam toda esta atividade, seja do próprio Ministério, seja do Ministério da Ciência, da Educação e da Ciência, como a Fundação para a Ciência e Tecnologia, seja a própria União Europeia, através dos programas específicos que canalizam recursos para esta área. E nesta matéria, para mim, há algo muito claro. Precisamos de definir, de redefinir o papel do Estado em todo este processo. No momento em que os recursos são muito escassos, são previsivelmente mais escassos, precisamos de ter uma visão que olhe para a forma como todos os recursos que existem podem ser mais bem articulados e mais bem utilizados. E creio que passa por alguns pontos. Primeiro ponto, por respeitar a autonomia universitária nas suas opções de investigação de base, mas sinalizando e apostando no reconhecimento daquilo que é a qualidade da sua investigação, na capacidade dos investigadores integrarem redes, participarem em projetos, em especial aproveitando bem os fundos disponíveis para o setor no âmbito do novo quadro comunitário. Segundo ponto, repensar as funções e as estruturas de investigação de base de alguns laboratórios do Estado e pensar, e por que não, equacionar a sua maior ligação ou até a sua transferência para as universidades. Ponto 3, no âmbito do Ministério, concentrar as funções de investigação no nosso INIAV, Instituto de Investigação, que tem a parte da agricultura e a parte da veterinária. E aqui olhar para este INIAV como um tal agente que ajuda a fazer a ligação entre as necessidades concretas, reais, diárias e diárias para hoje, mas para daqui a 5 e para daqui a 10 anos dos diferentes setores e também aquilo que é o trabalho desenvolvido pela Universidade. E por isso, em parceria com as direções regionais, para desenvolver também aquilo que são as necessárias alianças locais para as várias fileiras, trabalhar muito com o foco na aplicação, muito com o foco na transferência desse trabalho. No fundo, trabalhar quase que por encomenda, procurando perceber quais são as necessidades, quais são os objetivos, qual é o horizonte temporal para atingir esses objetivos e depois ser capaz de mobilizar também a relação com as universidades e a relação com os setores para que da investigação se passe à aplicação e se passe a resultados concretos. E depois as empresas agrícolas, agroindustriais ou as suas associações que têm este papel, a meu ver, indeclinável na definição daquilo que são as prioridades de investigação. Nós, a verdade é que temos recursos muito significativos e muito custosos do ponto de vista financeiro alocados à investigação e custa muito ouvir a dada altura e muitas vezes que serve para pouco, não se percebe o que fazem, o que nós queremos não fazem, o que não queremos fazem, se calhar em alguns casos com algum desconhecimento de belos exemplos que os existem, mas noutros casos com alguma razão. E creio que aqui precisamos de nos acertar e com muita clareza perguntar através das empresas e sobretudo através das associações que podem fazer esta junção das empresas dos vários setores, o que é que precisam de saber,
O que é que precisam para evoluir, para serem mais competitivos nos vossos domínios? O que é que precisam de saber para daqui a 5 anos e para daqui a 10 anos e, com isso, desenhar um plano que permita trabalhar com foco na sua aplicação e na transferência de tecnologia. E, portanto, em súmula, eu diria que é necessário casar a procura com a oferta de inovação e de tecnologia, casar de forma articulada com métodos de trabalho, com equipas apoiadas em executar programas plurianuais que, num tempo útil, permitam dar resposta às necessidades existentes e, no final, que sejam avaliadas, que se monitorize, que se perceba onde é possível progredir e, com isso, criarmos uma espiral de inovação contínua, mais robusta e, sobretudo, com os vários atores concertados e a trabalhar no mesmo caminho. E depois, naturalmente, há aquelas áreas onde ninguém quer pôr dinheiro, onde rigorosamente não paga. E essa parte, com certeza, que é uma parte em que o Estado tem preocupações adicionais. Eu não sei se neste momento são assim tantas essas as áreas, mas tecnologias conservadoras de recursos, o que tem a ver com eficiência de água, de solo, ou o que tem a ver com emissões de CO2, ou também tecnologias que promovam a inclusão social, são aspectos que naturalmente devem fazer parte das preocupações centrais do Governo. E para terminar, diria que esta estratégia do Governo implica um amplo diálogo com o setor empresarial para definir as tais necessidades e as prioridades. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas selecionar prioridades só dá bom resultado se for com os atores certos. Depois, redefinir funções potenciando recursos e, a seguir, utilizar todos os recursos financeiros disponíveis nos vários programas para estes objetivos. E este é um ponto relevante e novo nas próximas perspectivas financeiras, que é olhar para a forma como os diferentes fundos, os 5 fundos centrais e mais os programas específicos, podem concorrer para estes objetivos. Eu diria que há 2 temas, independentemente de todos os temas setoriais que naturalmente precisam de ser trazidos pelos vários setores. Há 2 áreas onde eu creio que é merecido referir também a importância da inovação e a importância de algum suplementar ou dinamismo suplementar nestes domínios. Em primeiro lugar, a internacionalização. Não tem tanto a ver com a investigação, mas alguma coisa tem a ver com a investigação de mercados, de áreas, de potencialidades para o futuro e aqui também inovando para dar respostas a mercados concretos, também olhando para não só produtos, mas serviços e conhecimento. E a exportação da tecnologia agrícola e agroalimentar é um aspecto importante para nós, é importante na nossa ação de transformação do próprio mundo e queria dizer-vos que está em marcha com a grande diálogo com a Comissão Europeia, em particular com o Sr. Diretor-Geral, a plataforma da transferência de tecnologia agrícola e agroalimentar para os trópicos. E brevemente todos serão também convocados em participar nesta plataforma, nesta ideia, que nos torna também agentes de auxílio no desenvolvimento da agricultura, desde logo naquilo que são os países que pela língua e pela história nos são mais próximos. E para terminar, uma nota em relação ao papel dos jovens. Não há emprego em área nenhuma quase no país, mas há emprego na agricultura e há jovens a abeirarem-se todos os dias da agricultura. Não é por acaso que hoje, em média, por mês, se instalam 240 jovens agricultores e, mais do que o número, é o que isto significa do ponto de vista de competências, de conhecimentos e de dinamismo que estes jovens agricultores trazem, juntando-se à experiência daqueles que já estão no terreno, que conhecem as dificuldades, que conhecem os constrangimentos e que devem servir também, através das associações, como uma rede de apoio e de suporte para estes jovens. Mais jovens significa também mais abertura à tecnologia nova, à inovação, à sustentabilidade ambiental, ao empreendedorismo e àquilo que é o progresso que podemos fazer em conjunto com base no conhecimento e na inovação e também aqui o próximo quadro e a estratégia do Governo ajudar o mais possível na
capacitação do nosso capital humano, mais jovem e menos jovem, e, sobretudo, numa dinâmica de, ao longo da vida, para que haja um dinamismo e uma adaptação contínua. Queria terminar dizendo que estes sinais são sinais animadores, são sinais que eu posso constatar no terreno em todo o país, mesmo em zonas muito deprimidas, onde hoje se assistem a fenómenos absolutamente espantosos. Queria partilhar isto convosco, dizer-vos que da parte do Governo e da minha parte em particular, há todo o interesse, todo o empenho e também todo o agradecimento por esta iniciativa, na qual nos revemos em absoluto de trazer mais investigação, mais transferência de tecnologia e de casar necessidades de forma a progredirmos sustentavelmente com vista a consolidar resultados e a torná-los muito mais duradouros. Muito obrigada, boa jornada de trabalho e obrigado por esta pequena alteração na ordem, mas foi por uma boa razão. Muito obrigada.